Boa noite a todos. Em primeiro lugar, desejando a todos e a todas um feliz 2018, que ele venha para nós com muito trabalho e felicidade também para todos nós. E a felicidade está nas dificuldades, nas coisas que temos que enfrentar no nosso dia a dia. Em nome da Associação Municipal de Espiritismo, que é a instituição que faz parte, estamos aqui para falarmos um pouco aqui em torno da Casa Espírita, agradecendo também ao convite, principalmente esta casa que tem uma contribuição muito forte com o MIEP, que é realizado pela Associação Municipal de Espiritismo, inclusive com mais de um expositor no período do MIEP e vários trabalhadores também desta casa. Então vamos hoje tecer um pouquinho sobre a questão da Casa Espírita. Por isso nós dissemos que a Casa Espírita como uma escola para a evolução das almas. Em primeiro lugar, a gente vai observar que almas são essas que nós estamos falando aqui, Kardec, lá na pergunta 134, ele pergunta o que é alma. Ele diz que os espíritos respondem a Kardec que é o espírito encarnado, que somos todos nós que estamos aqui, que estamos visíveis aos nossos olhos carnais. E depois, a mesma questão ainda, 134, ele faz nova pergunta, ele pergunta, e o que era essa alma, no caso aí, antes de unir-se ao corpo? Aí ele diz que era simplesmente espírito, que estávamos nós na espiritualidade. Então o centro espírita, na realidade, ela tem esse grande trabalho, na realidade, essa responsabilidade de agregar a todos nós que estamos aqui para um processo de educação. Então, é algo muito maior do que nós imaginamos na nossa vida sobre essas questões do centro espírita. Tanto é que em 1857, quando é lançado o Livro dos Espíritos, Kardec faz o lançamento do Livro dos Espíritos, e no ano seguinte, 1º de abril de 1858, ele inaugura ou dá início à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Se pergunta, mas por quê? Porque exatamente ele estava querendo reunir pessoas para estudar, para que pudessem se educar dentro daquele trabalho. E olhando, dando uma passeada no Livro dos Espíritos, ou melhor, no Livro dos Médiuns, lá, já no finalzinho do Livro dos Médiuns, tem uma coisa interessante aí. Kardec, ele, no final, ele faz uma observação sobre como dirigir a sociedade parisiense. É uma exigência tremenda que ele faz lá dentro, que nós estamos fazendo uma leitura em conjunto com o nosso grupo lá na AME. Então, nessa leitura, até um dos nossos amigos que estavam na hora, dizendo assim, se essa exigência de Kardec para pertencer à sociedade parisiense de estudos espíritas fosse aplicado aqui no Brasil, nos centros espíritas, poucas pessoas ficavam na casa, como trabalhador, porque a exigência que ele faz, a hierarquia da coisa, para você fazer algo tem que estar permitido pelo presidente, alguma coisa assim, e a exigência também do comportamento também do participante é algo extremamente forte nesse sentido. E ele vai seguindo nas questões e ele faz uma observação aí. Ele diz assim, tem um momento lá quando fala aos médiuns, aí já no finalzinho também, ele fala a respeito da questão de quando nós
nos tornamos espíritas, nos tornamos médios, muitas vezes nos preocupamos muito com a questão da intelectualização do espírita, intelectualizarmos. E isso é vantajoso? É, sim. Por isso que é necessário que a gente estude e saia da ignorância. Mas ele faz a observação que muitas vezes aquele espírito, ou aquele ser, ele está tão preocupado com a questão da filosofia, da ciência, que esquece da questão de melhorar-se do ponto de vista moral. E um dos pontos principais nosso na casa espírita é exatamente esta educação. Então ele faz essa observação aí que os espíritos superiores estão de olho quando nós estamos no trabalho e preocupados com a nossa conduta moral dentro da casa espírita. Então Kardec faz os espíritos lá fazem essa observação, né, quando ele retorna aí, dando para nós esta grande responsabilidade para todos nós. Então ele diz assim: o centro espírita, existe a necessidade de cada um de nós. A questão de dizermos assim, a casa espírita ela precisa estar sempre aberta para receber as pessoas que estão vindo à casa espírita com determinadas necessidades, porque nós sabemos que estamos vivendo num período em que as pessoas muitas vezes precisam de uma consolação. Não é de alguém para enganar, mas para consolar, que é muito diferente. É você estar consciente daquilo que você está passando e você procurar ser feliz dentro de um momento difícil. Por isso que a gente diz assim, a felicidade não está em resolver todos os nossos problemas, mas ela está em saber você conduzir os problemas que nós temos no dia a dia e sabermos resolver, e dentro dessa diversidade aí, você ser feliz. Então ninguém vive simplesmente livre de problemas. Todos nós carregamos grandes problemas, cada um com diferentes do outro. Então há uma história que diz até assim que Haroldo conta que estava em Goiás fazendo um lançamento do livro dele, a questão da leitura do Evangelho, ele dizendo que na hora do almoço estava lá um dos diretores da Federação Espírita Brasileira. Ele disse: eu nunca vi uma doutrina tão consoladora como uma doutrina espírita. Ele havia perdido, entre aspas, desencarnado uma filha dele aos 22 anos. Ele ficou assim, disse: puxa vida, uma filha desencarnar aos 22 anos num acidente. Então ele fica assim, pasmo pela consolação, por ele estar enfrentando, porque ele disse: se eu não tivesse a consolação espírita, eu seria um homem morto. Então ele conta aqui a filha, que fazia parte da juventude, disse uns 15 dias mais ou menos aos seus amigos, dizendo que ela iria desencarnar num acidente. E as crianças disseram: mas que história, que coisa, isso vai acontecer nada, tal. Brincaram com a situação. Faltando uma semana, ela liga para a tia, a irmã da mãe dela, e diz que cuide da mãe dela, porque ela poderá sofrer um problema depressivo. Ela disse: mas filha, sua mãe está tão bem. Ela disse: não, eu estou só avisando, se isto acontecer, cuide da minha mãe. E quando no dia que acontece o acidente, ele diz que a menina se despediu do pai, da mãe, e diz que agradece por ter pertencido àquela família, ter reencarnado naquela família, e dá tchau e não volta mais para casa. E aí o pai diz assim que ficou pasmo com esta questão. E a gente diz assim, muitas vezes, até as pessoas dizem assim, dentro da casa espírita, estão discutindo muitas vezes se o Chico Xavier
é a reencarnação de fulano ou de cicrano, que é isto, aquilo, outro, e que muitas vezes a consolação, aquilo que nós estamos precisando para a nossa consolação, não estamos muitas vezes ouvindo. Muitas vezes entramos na casa, saímos da casa e às vezes não somos notados na casa espírita. Isso muitas vezes acontece, às vezes na nossa casa isso acontece, e é exatamente um equívoco nosso, um erro que nós cometemos, que muitas vezes aquele irmão está precisando de uma palavra, alguma coisa assim. Tem até aqueles que dizem assim: olha, faz tanto tempo que eu estou na casa espírita e nunca me convidaram para nada. Eu já ouvi isso de colegas mais próximos aqui do movimento espírita de Campina Grande, dizendo isso: eu passei tanto tempo em determinada casa, nunca me convidaram para fazer nada. Aí diz assim: mas acontece muitas vezes que nós que temos que tomar a nossa iniciativa. Muitas vezes a casa está fazendo uma limpeza, você precisa de uma ajudazinha aí, tá, não ajuda, tem um estudo, você está participando daquele estudo ali, então você vai se entrosando com a equipe de trabalho da casa, de trabalhadores da casa, e você automaticamente vai se agregando aos trabalhos. Diz assim, é algo extremamente confortante para nós, porque nós precisamos no nosso dia a dia estarmos vivenciando esta energia do outro, ouvindo uma palavra de consolo. A casa espírita, ela é blindada pela espiritualidade maior, para evitar que espíritos sofredores, aqueles espíritos muitas vezes que não querem que a gente saia de uma faixa negativa, eles procuram nos afastar dos trabalhos, procuram nos perturbar, e quando nós estamos na casa espírita, estamos blindados ali. Aí disse, de fora para dentro não tem como eles conseguirem entrar. Mas acontece que, disse, muitas vezes, quando a casa espírita escorrega, na realidade, assim, não cumpre o que verdadeiramente poderia cumprir, aí diz assim, há um problema de vaidade, há um problema muitas vezes de orgulho dentro da casa, e um fulano disse isso de cicrano, alguma coisa dessa natureza, aí diz, essa parede, vamos dizer assim, magnética que existe para proteger quem está no centro espírita, muitas vezes abre fissuras, e nestas fissuras aqueles espíritos começam a penetrar. É quando diz assim, aí então acontecem determinados problemas maiores dentro da casa espírita, e muitas vezes nós estamos inocentes nessas questões. Até Divaldo nos alerta, dizendo assim, tem muitos espíritas dentro da casa espírita que dizem, eu não preciso estudar. Por que não precisa estudar? Porque os espíritos, tenho mediunidade, os espíritos já me ensinam o que eu preciso fazer, me orientam das coisas que eu preciso. Então, é algo extremamente difícil. Ele diz assim, nós precisamos estudar, sim. Até Joana de Ângeles diz que a casa espírita deve se espiritualizar, educar e humanizar na casa espírita. Aí ele diz, Edivaldo, ainda continuando aí, ele diz assim, dentro da casa espírita é necessário que pessoas estudem, é o necessário, é algo extremamente necessário da casa espírita. Ele diz, olha, até ele faz uma comparação, muitas vezes tem uma pessoa que é do ramo da literatura e não entende nada de contabilidade e vai ser o tesoureiro. Aí disse, e não quer fazer nenhum curso, alguma coisa, se preparar para ser aquilo ali. Vai fazer o atendimento por uma boa vontade, mas não ter uma preparação para um tato psicológico para atender, muitas vezes, a pessoa que está precisando daquela ajuda.
Então, ela é necessária para a gente, para que haja, na realidade, esse acolhimento, onde você sinta verdadeiramente acolhido e você sinta bem quando você entra na casa e você se sente verdadeiramente acolhido por aqueles que estão ali. Então, é necessário que haja isso. Ele diz a preparação para o passe, porque, por experiência própria, quando eu estava iniciando na doutrina espírita, uma das casas que eu estava como trabalhador da casa, frequentando como trabalhador, eu me disse: olha, vamos nos preparar para você aplicar a passe, viu? Eu digo: certo, tudo bem, mas eu primeiro tenho que saber pelo menos alguma coisa desse trabalho. Ela disse: mas você faz o seguinte, toma esse livrinho aqui, estude esse livro, depois a gente conversa sobre isso. Eu digo: tudo bem. Aí, quando chegou o dia do trabalho, eu fui fazer o trabalho. Graças a Deus que a pessoa que eu fui aplicar o passe não era uma pessoa desconhecida, era a minha esposa que estava sentada na minha frente. Quando eu apliquei o passe, quando terminou, ela disse: eu estou aqui com uma dor de cabeça tonta, que eu não estou conseguindo nem me levantar. Eu digo: puxa vida, e agora? E agora, José, como dizia Drummond? Eu disse: esse negócio agora complicou. Aí foram chamar um rapaz mais experiente da casa, e o rapaz conseguiu fazer um novo passe e ela ficar bem. Aí eu disse comigo mesmo, digo: olha, a partir de hoje, passe, eu estou fora. E por quê? É dizer, a preparação para o trabalho não tinha sido feito à altura. Depois, eu disse, aí começaram a fazer um curso de passe, alguma coisa, eu digo: agora eu vou começar a fazer esse curso de passe, não quero, só para tomar conhecimento. Aí voltei a fazer o trabalho novamente. Quando voltei a fazer, a história foi completamente diferente, porque eu já tinha uma ideia do que poderia prejudicar ou não aquela pessoa que estava ali à minha frente ali. Então, ele tem toda a razão quando ele fala que o espírita, na realidade, ele precisa estudar, ele precisa se orientar para poder fazer o seu trabalho. Na casa espírita nós podemos dizer assim, nós temos a nossa cura moral. É uma casa, é um ambiente onde todos nós estamos a cada dia buscando a nossa cura moral. E muitas vezes até a cura também do corpo físico. Que muitas vezes a pessoa chega com algum problema, recebe um passe, e a pessoa diz assim: olha, eu estou aqui simplesmente leve. Eu já vi esse discurso, alguém dizer assim, quando saiu de uma sala de passe, e disse: eu entrei aqui, parece que eu estava carregando o mundo nas minhas costas, mas estou me sentindo leve. Quer dizer, houve um processo ali de melhora, você estava ruim e você ficou bem. Então, a casa espírita tem esse aconchego, tem essa modalidade de fazer isto com todos nós que estamos, que pertencemos à casa espírita, aqueles que estão chegando e os que já estão na casa espírita. Ela representa, na realidade, como diz a história, representa a célula humana, né? A doutrina espírita, como nós dizemos dentro da casa espírita, assim, o que representa a doutrina espírita? Ela representa a célula humana. E que muitas vezes nós dizemos assim, mas tem alguns problemas dentro da casa espírita, mas isto é uma questão do movimento, né? Movimento porque nós ainda estamos num processo ainda de evolução. Tem aqueles que estão conseguindo evoluir mais rápido, aqueles que estão chegando a casa num processo evolutivo bem maior, e tem aqueles que estão ainda com grandes dificuldades. Eu achei interessante porque nós dissemos assim, nós estamos vendo que nós estamos passando de um processo de expiação e provas para o processo de regeneração.
E a doutrina espírita, ela nos dá essa compreensão muito mais forte, não é? Na nossa casa, a casa espírita, dá essa compreensão muito mais forte para todos nós. Nós estamos vivendo um período meio turbulento, né? A aparência de turbulência, porque esse processo da arrumação da casa, até quem diga assim, quando nós estamos arrumando a casa, quando a gente olha assim, está aquela bagunça maior do mundo, que você tira móvel de um lado, tira coisa, tira cortina, tira isso, tira aquilo outro, mas quando você limpa toda a casa, que bota aquilo tudo de volta arrumado, a casa fica uma beleza. Então nós estamos passando exatamente por este processo de arrumação da nossa casa, e esse processo é um processo que vamos atingir para a nossa regeneração, e eu acredito que não vamos levar milhares de anos, como eu vi num vídeo aí, dizendo que o mundo só vai, essa virada realmente vai acontecer daqui para quase 5.000 anos, num período de 5.000 anos. Puxa vida, tem nada a ver. Nós estamos num processo que vamos chegar a isso com muito mais rapidez, até porque o processo é um processo que está sendo acelerado. É interessante porque a linguagem hoje até do Papa Francisco é uma linguagem que na casa espírita já se fala há muito tempo. Por isso que diz assim, a doutrina espírita é a religião do futuro, mas a Kardec diz que é o futuro das religiões. Então, estamos vendo aí o Papa hoje numa posição bem diferente, aquele Papa que estava naquela posição de um Deus, todo um representante de Deus na terra, aquele santo, e ele muitas vezes diz assim, orem por mim, porque existem grupos que estão muitas vezes contrários ao seu trabalho. Então há uma necessidade realmente de mudança, e nós estamos vendo essa mudança em outros quadros de outras religiões também, na nossa sociedade, nosso planeta na realidade. Então quando Kardec, né, Kardec recebe, através dos Espíritos, ele codifica a doutrina dos Espíritos, não é algo simplesmente para espíritas exclusivamente, mas é para a humanidade, Então a humanidade vai se inteirando desse trabalho, recebendo do seu modo ali, porque como diz até assim, a fonte ela é única. Muitas vezes nós estamos aqui, disse, a fonte é como se fosse um rio, você chega com um balde, você pega a água daquele rio ali, a água sai com o formato de um balde. Se você chega com uma garrafa, sai com o formato de uma garrafa. Chega com qualquer outra coisa, sai com o formato, mas a fonte, a origem é única. Então nós podemos dizer que nós estamos atravessando este período, mas com toda certeza é um período que vamos atravessar e vamos ser felizes. Até diz assim, nós estamos ainda aqui na Terra, ainda resgatando as coisas muitas vezes que nós fizemos, tal, e existe um mundo lá fora feliz nos esperando. Então resta a gente se conscientizar do que nós estamos fazendo aqui na Terra, no nosso planeta aqui, para que a gente tenha verdadeiramente um mundo melhor para nós, muito melhor inclusive no nosso planeta, na nossa terra, na nossa casa. Então podemos dizer que com Kardec, podemos dizer que ele renovou a caminhada da humanidade na terra. Olha que espírito que responsabilidade esse espírito teve conosco para nós vir à terra aqui, para renovar a nossa caminhada, e isso está acontecendo. A gente vê que a doutrina espírita ela nasce lá na França, mas ela cria corpo verdadeiramente aqui no Brasil. Veja que a doutrina espírita foi complementada exatamente aqui no Brasil com as obras subsidiárias, né, de Emmanuel, André Luiz, através da mediunidade abençoada de Franciscano Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira e outros que estão colaborando com a doutrina dos Espíritos.
Nós podemos observar nesse trabalho, vamos dizer assim, na casa, né? Na casa espírita, como nós estamos falando aqui, ela precisa, na realidade, como dizia, o espiritismo surgiu numa época predita e precisamente depois que a ciência e a filosofia já tinham desenvolvido uma ferramenta de análise extraordinária. Sua função principal, a sua função básica foi a de rememorar os ensinamentos do Cristo. Né? Nós sabemos assim que a doutrina dos Espíritos vem para nós como o cristianismo redivivo para nós. Então, é necessário que nós tenhamos essa consciência e que a gente não procure adulterar, mas melhorar, né? Que é exatamente essa questão. Porque o estudo faz com que a cada momento nós podemos melhorar mais ainda a doutrina dos Espíritos sem adulterar a própria doutrina dos Espíritos, né? Que vamos dizer que a doutrina não é de Kardec, mas a doutrina dos Espíritos. E essa doutrina vem exatamente prometida por Jesus. Nós sabemos que Jesus, quando esteve aqui, que falou e disse que depois ia mandar o Consolador prometido. E que muitas vezes algumas religiões até assim dizem que seria muita prepotência dizer que vem através do Espiritismo, mas vem através de uma obra para a humanidade, não especificamente para a doutrina dos Espíritos. Porque não podemos dizer que as questões morais que está lá na codificação, no Evangelho, ela não serve só para os espíritas, ela serve para a humanidade. Aí ele diz, por isso que Jesus diz assim: se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Isso dito pelo Espírito de verdade. Então, essa questão que Jesus, outros vieram para cá, outros profetas vieram para cá, tiveram o seu tempo, foram embora. Moisés, na primeira revelação, Jesus, e depois ele disse que o outro virá e ficará conosco para sempre. Então, esse conjunto de espíritos que mandam todas essas orientações para nós, que na realidade vai ficar conosco para sempre, porque a gente desencarna, outros virão, receberão as mesmas mensagens, as mesmas orientações desses espíritos. Podemos dizer que o centro espírita é o local, na realidade, quando nós estamos falando aqui da questão como escola, na realidade, da nossa alma, para colocarmos a prática dos ensinamentos do Cristo para todos nós. Dentro dele temos a oportunidade de nos exercitarmos o amor ao próximo e a tolerância às ofensas e no desapego aos bens materiais. Porque nós sabemos que independente de qualquer coisa, os bens materiais, eles ficam sempre e passando de mão para mão. Então, a doutrina espírita, ela nos educa exatamente para a questão do desapego a várias coisas, né? A questão do desapego até às pessoas, né? Porque muitas vezes nós temos um apego, como tem alguns pais, por exemplo, que perdem seus filhos, e perder os filhos, perder, eu digo entre aspas, né? Que eles estão desencarnados, não estão perdidos, estão desencarnados. Então, nessa desencarnação, muitas vezes pela nossa ignorância, os pais pensam que vão perder os seus filhos para sempre, nunca mais vão revê-los. Então, isso é um apego muito grande que a doutrina espírita nos ensina. Para quê? Para que a gente possa se desprender disso aí e nos educarmos
para a morte, como nós contamos a história de um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, que perdeu a filha aos 22 anos. Como ele disse, se ele não tivesse a consolação dos espírita, ele era um homem morto. Então, você vê que até o Chico Xavier fazia aquele trabalho com aquelas cartas também, para exatamente consolar aquelas mães que achavam que a vida não teria mais sentido, porque havia perdido um filho. Houve caso aqui de Campina Grande também, de um filho que perdeu a mãe, e quando chegou em Uberaba, se entrosou lá ele revelando que se entrosou com a sopa. O pessoal estava fazendo sopa. Eles: posso ajudar a fazer a sopa aí? Pode, vem cá ajudar a gente. Ajudou. Aí à noite, quando na revelação lá das cartas, sai a carta da mãe dele pedindo para que ele não sofresse, porque ela estava bem, ela estava numa situação confortável. Então a gente diz assim: olha a importância do centro espírita naquele momento, a diferença que foi feita para aquele rapaz, para aquela mãe, para aquele pai, muitas vezes que está atônito e tem essa consolação naquele momento ali. A consolação, e depois, muitas vezes, você se engaja com a casa e você vai perceber que a vida se processa dessa forma. Então você não vai ficar insensível, mas vai compreender como a coisa funciona. É como um filho, muitas vezes, que vai embora para outra cidade, trabalhar noutra cidade, e que você muitas vezes passa 3, 4, 5 anos ele por lá, e muitas vezes até desencarna e não está mais com o filho, mas sabe que ele está lá naquela cidade trabalhando, fazendo alguma coisa. Então, quando nós temos essa consciência, nós vamos saber que o nosso filho, nosso pai, nossa mãe, eles não estão perdidos para sempre. Eles estão num plano e que eles poderão até estar numa situação confortável. E se tiver numa situação difícil, que oremos, né? É sempre bom, sempre estarmos orando pelos nossos entes queridos, para que eles possam ser verdadeiramente ajudados pela espiritualidade, porque tudo é uma questão temporária, né? Porque nós sabemos, né? Conhecemos que o espírito não passa a vida inteira numa situação de dificuldade na espiritualidade, é uma situação temporária, até aquele espírito está pronto para receber a ajuda da espiritualidade e seguir a sua caminhada, se preparar para uma nova etapa aqui na Terra. E muitas vezes nós só vamos compreender, muitas vezes, quando nós adentramos a casa espírita, quando nós começamos a estudar a responsabilidade que nós temos de estarmos reencarnados aqui na Terra. Porque muitos estão querendo reencarnar e não estão conseguindo ainda, porque outros estão à frente para fazer o trabalho. Eu acho interessante esse questionamento que eu fiz aqui, me lembrando que ofereceram a Divaldo Franco para ele receber o prêmio Nobel da Paz, uma coisa assim, um desses prêmios valorosos aí. Ele disse que não queria. Disse que não queria, aí disse: eu justifico. Aí alguém perguntou a ele: mas por que você não aceitou? Ele disse: porque eu não me sinto na condição de receber esse prêmio. Vejam até a humildade e como você recebe também a resposta dele. Ele disse: tem muita gente aí que merece muito mais do que eu, que estão fazendo trabalhos na África. Ele disse: meu trabalho é apenas um tijolo na construção desse planeta. Ele disse: meu trabalho ainda é muito pálido para receber um prêmio desse. Aí eu dirigi a pergunta a mim mesmo, digo: puxa vida, Divaldo Franco, com a folha de serviço que ele tem, há tantos anos de trabalho árduo que ele tem, ele adjetiva como um trabalho ainda pálido. Ele disse: meu
ainda não chegou nem quando chega a palidez, não sei quantas reencarnações para ficar, fazer um trabalho como o Divaldo Franco faz pela humanidade, né? Pela humanidade, pelo mundo afora, né? Porque ele trabalha não só naquela instituição, mas ele trabalha para o mundo, trabalha para o Brasil, fora do Brasil também, evangelizando o nosso planeta na realidade. Ele ainda acha que é um trabalho pálido. Então, para a gente ir finalizando a nossa conversa, nós vimos que a casa espírita, ela é necessário para todos nós, para que a gente se integre, é uma nova família que nós conquistamos. Aquela família que você tem a mais, porque você tem a sua família, aquela família a primeira inicial do seu pai, sua mãe, depois você casa, tem outra família, depois você tem sua família no trabalho, e depois aquela família na instituição que você é um trabalhador ali. Então, quando há essa integração, essa compreensão da casa espírita de acolhimento, a coisa funciona de uma maravilha, é uma coisa fantástica. Eu estava comentando certa feita com uns amigos da casa espírita, dizendo assim: eu pensava que o projeto Filomeno de Miranda, aqueles 3 rapazes, eles ficavam juntos quando eles vinham fazer seminário aqui em Campina Grande ou em outro lugar. Quando eles estavam lá em Salvador, eu acho que era cada um para seu lado, na casa, na hora de fazer a palestra, eles se juntavam e iam fazer um trabalho. E numa dessas oportunidades que eu estava lá num congresso lá em Salvador, que eu estive lá, que disse que era uma palestra de Divaldo, mas houve um atraso no voo, e quem fez foi o pessoal do projeto. E o comportamento deles não era diferente do comportamento que eles estivessem aqui na Seja. Estava lá, antes de se apresentar, estava apresentando um grupo de teatro, um pessoal, umas danças, uma coisa lá no palco, e eles estavam lá no finalzinho, sentados, 3, se preparando para ser chamados para fazer a palestra dele. Do mesmo jeito, um começa, o outro desenvolve lá e o outro lá conclui o trabalho. Eu achei aquilo maravilhoso. Eu digo, rapaz, é um exemplo. É um exemplo, porque a gente às vezes tem uma ideia de uma coisa, e quando você vai verificar, você tem uma prova de exemplo para nós. E aquela mesma coisa deles por lá, quando terminou, eles juntos, batendo papo, depois aí um pegou um carro lá e foi levado para suas casas, e cada um se destinou no mesmo clima que a gente percebe, esse clima que eles vêm fazer o trabalho dele fora da sua cidade. Então é algo assim, eles se tratam assim como membros familiares, membros da família. Então isso é bom, porque serve de exemplo para todos nós que estamos na casa espírita e que precisamos nos integrar com os nossos amigos, crescer, né, principalmente do ponto de vista moral a cada dia, porque os desafios na realidade são grandes para todos nós. O desafio, principalmente desafios fora da casa. Dentro da casa tem tanto desafio não para nós, mas quando estamos lá fora, os desafios são enormes, desde o trânsito, né, ao trabalho que você faz na sua vida. Então, que nós possamos agradecer a Deus por este trabalho, que Jesus nos abençoe, que tenhamos novamente dizendo, um 2018 com trabalho, com bastante acolhimento, que a casa espírita, toda ela, aquela que trabalha em função do bem, que ela possa crescer e agregar e acolher todos aqueles que precisarem, aqueles que chegam com devidas necessidades, que possamos ter esse tato psicológico que o Divaldo fala, para que
possamos nós nos ajudarmos, né? Ajudarmos uns aos outros, que isso é um processo onde nós também estamos num processo de aprendizado também a cada dia, a cada momento. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje, agora e sempre.